Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula agora a respeito da prática, do caso a caso da doação de milhas. Então, a doação de bens ou dinheiro são isentas do imposto de renda. Isso é muito importante que você saiba. Ou seja, apesar de você estar transferindo uma parte do seu patrimônio, aquele que recebe não precisará pagar o imposto sobre aquela doação. Mas é importante também que você saiba que isso não impede ou não faz com que, a princípio, ele não precise declarar esses recebimentos na doação de milhas aéreas. Então, duas pessoas vão aparecer na doação: o doador, que é aquele que era o dono das milhas, e o donatário, que é aquele que vai receber as milhas em doação. Então, as milhas devem ser declaradas pelo doador e por quem receber o auxílio, que é o donatário, se eles estão obrigados a declarar o imposto de renda. A gente vai lá na aula 1 e veja quem são os obrigados a declarar imposto de renda em 2021. Apesar da isenção, as doações devem ser declaradas para que a Receita consiga identificar exatamente quais transações provocaram variações no patrimônio do contribuinte no ano anterior. Então, quais foram as transações que fizeram com que o patrimônio da pessoa fosse alterado? Caso o bem doado seja vendido, no caso as milhas sejam depois vendidas, por exemplo, a tributação pode recair sobre o contribuinte que doou. Então o doador nem é mais dono daquelas milhas, mas como ele a princípio fez a doação e não declarou, a Receita Federal vai entender que aquele rendimento é dele e não de outra pessoa. Então essa é uma possibilidade de circunstância ruim. Então a tributação pode recair sobre o contribuinte que doou, o doador, se ele não tiver reportado a doação do bem para a Receita. Já se o contribuinte adquiriu um bem com o valor da doação recebida, então ele já adquiriu aquele bem, né? Ele pode ser questionado pelo fisco sobre a origem desses recursos. Então, uma vez que ele está adquirindo, por exemplo, um veículo com a sua venda de milhas aéreas, ele pode, a princípio, ser alegado pelo fisco qual que é a origem desses recursos, da onde veio o dinheiro para comprar aquele veículo, uma vez que ele não tinha declaração de imposto de renda ou tinha um valor muito baixo de receita, caso não tenha declarado o que recebeu em recursos como doação. Doações realizadas e recebidas devem ser declaradas sempre no ano seguinte ao da transferência. Por exemplo, se houver uma doação de milhas em 2020, deverá ser declarada somente em 2021. A gente faz o ano base, é o ano que você a princípio ofere a renda, os proventos, inclusive com milhas aéreas, e no ano da declaração, que é no ano seguinte, você declara as mesmas. O que deve fazer o doador? O doador deve informar a operação na ficha Doações Efetuadas. O que vai aparecer nessa ficha? Então, agora vai para a parte prática. Você vai abrir comigo daqui a pouco o nosso programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 e você vai ver lá uma ficha chamada Doações Efetuadas. Com o código específico que caracterizar o bem, você vai ver que a gente pode usar um ou outro, porque não tem um código específico para milhas aéreas, como tem, por exemplo, para Bitcoin, como tem para criptomoedas. Nós não temos ainda um código específico para milhas aéreas. Não vai demorar muito para que ele venha aparecer, tá certo? Então, com um código específico que caracteriza o bem ou o valor, incluir o nome e o CPF de quem receber o auxílio. Ou seja, cabe ao doador informar o valor do bem doado, informar o CPF da pessoa que recebeu, informar o nome da pessoa que recebeu. Tá certo? Então, essa informação é muito importante para que a gente possa conhecer. Então, está aqui a declaração para o doador. Você vê que dentro aqui na DIRF, né, no nosso Imposto de Renda Pessoa Física 2021, no programa propriamente dito, você desce aqui na coluna da esquerda e você vai lá em Doações Efetuadas. Quando você apertar aqui Doações Efetuadas, abre-se esta janela, onde você vai apertar aqui Novo. Em Novo, você vai apertar aqui o código referente ao que você está doando. Como não é dinheiro, né, não é efetivamente o dinheiro, não é o código 80. Por favor, não errem nisso, né? Coloquem o código correto. Quais são os códigos aceitos para milhas aéreas? Doação em bens e direitos, código 81. Então, você pode usar o código 81 por ser doação de bem, né, no caso a milha aérea, ou
o código 99, que também é bastante utilizado, doação outras, que é, na realidade, pela falta do código correto para doações, nós podemos utilizar uma situação ou outra situação, tá bom? Então vamos apertar aqui o código 81 e ele vai falar qual o CPF da pessoa que está recebendo a doação. Você vai informar. Qual o nome do donatário, quem recebe a doação? Você vai informar. Qual o valor pago por aquela determinada doação? É claro que nessa hora você tem que saber o custo de aquisição das suas milhas, para que você, de alguma forma, ao transferir essas milhas para o donatário, isso tem um valor econômico. Então você tem lá 20 mil milhas, que foram, a princípio, compradas a R$ 25 cada milheiro. Então, 20 vezes 25, você tem lá R$ 500 de transferência por doação. Tudo bem? Então, você vai colocar isso no valor pago. Bom, e o que mais? Já o donatário deve declarar o valor ou bem recebido na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Então, para o donatário, agora a declaração é lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis da declaração. Vai lá na linha 14 que está escrito lá, transferências patrimoniais, doações e heranças. E ele vai lá e inclui o nome e o CPF do doador. Então, cabe ao donatário, que é o recebedor das milhas, informar também na sua declaração de imposto de renda quem que doou, o CPF de quem doou, o valor daquilo que foi doado. No caso, as milhas aéreas. Apesar de isentas do imposto de renda, doações podem estar sujeitas ao pagamento de um outro imposto, que é um tributo estadual chamado ITCMD, em alguns estados, ou ITCD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e sobre as Doações. Então, todos os atos gratuitos, quando houver uma doação, vai haver a possibilidade da incidência desse imposto. Muitos estados brasileiros têm isenção até uma determinada faixa para a doação. O ideal é que você analise no seu estado qual é a faixa de isenção para a doação propriamente dito, para que você possa fazer a doação sem estar ferindo a legislação de outro imposto ou lembrando-se que ao doar, por exemplo, a maioria dos estados brasileiros usa a alíquota de 4% de ITCMD para a doação, mas isso não é para todos os estados. Então o ideal é você analisar o seu estado, se a princípio tem uma faixa de isenção, para que você possa fazer a doação sem ter preocupações. Tá certo? Então, os limites de isenção, alíquotas aplicadas, a sigla do imposto variam conforme o estado. Tá certo? Bom, no caso aqui do donatário, vamos agora de uma forma específica ao donatário. O donatário é aquele que recebe a doação. Aqui na coluna da esquerda ele vai lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Então ele volta aqui para a direita, na janela que se abriu, clica lá em novo, tipo de rendimento. Ele desce até o número 14, transferências patrimoniais. Quando ele clica lá no 14, já vai aparecer transferências patrimoniais, seja por doação, seja por herança. E aí você tem lá, quem está recebendo esta doação de milhas? O titular ou o dependente? E aí você coloca lá o CPF ou o CNPJ do doador, o nome completo do doador e o valor que a princípio você vai atribuir àquele custo de transferência, que normalmente está relacionado ao custo de aquisição. Lembrando que aqui não estamos falando de venda de milhas, estamos falando de doação de milhas, que é um rendimento isento para quem recebe. Por isso que você está na coluna rendimentos isentos e não tributáveis. Então, o mais interessante é que você vai ter um aumento patrimonial desse donatário sem que haja tributação do imposto sobre a renda. Isso é muito importante você lembrar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa situação prática para que você possa fazer uma excelente declaração. Fiquem com Deus e até a próxima aula.